Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a FIEE pelo convite. Já participo há algumas edições de moderações e de palestras aqui nessa feira, que é uma feira que cada vez cresce mais. Tive a oportunidade de dar uma mandada pela feira e realmente ela está muito grande, bastante coisa nova, né? Então, acho que depois da nossa conversa que vale a pena dar mais um giro. E a responsabilidade aqui hoje é muito grande, Bianca, né? Sandoval e Israel são grandes amigos de longa data já. A Bianca eu não conhecia ainda, a gente teve já uma conversa online, mas a gente está muito bem representado aqui. O Israel convive com ele já de longa data, porque lá a Bini possui um braço de tecnologia, de inovação que chama-se IPD Eletro, onde eu tive a oportunidade de ser conselheiro e lá tive uma interação muito grande com Israel e vários colegas, amigos da Bini que estão aqui presentes. Quero agradecer a presença de todos também. E o Sandoval já há muito tempo, né, na ANEEL, já tive grandes interações com ele. Me lembro, Sandoval, você vai lembrar disso também, logo que a gente teve o espaço aéreo aberto aí da pandemia, nós organizamos um evento na Bahia e você honrou a ANEEL lá com a sua presença nesse evento, que foi muito bacana. Isso já deve fazer 4, 5 anos atrás, né? Já faz um tempinho. E a Bianca, representando aqui o MME, acho que vai poder trazer várias novidades, várias notícias para a gente aqui. Bom, o tema do painel ele é bastante abrangente: tecnologia, regulamentação e sustentabilidade. Se a gente lê essas palavras de maneira aleatória, parece que elas não se conversam, mas elas se conversam e muito, né? Eu, falando de tecnologia e falando de ANEEL específico, trabalhei muitos anos com P&D, né? Finalzinho dos anos 90, quando foi criado o programa. A empresa que eu trabalhava é pioneira, e o P&D da ANEEL, que é um programa super bem sucedido, trouxe muita novidade para o setor, trouxe muita nova tecnologia para o setor, e a regulamentação está lá também, né? A regulamentação está na ANEEL, está no próprio MME também, que lança políticas, determinados temas bastante importantes, né? E a Bini representa a indústria eletroeletrônica como um todo. Eu acho que esse painel está super dinâmico, está super colaborativo e está bem representado aqui por todos vocês, tá? Qual que vai ser a nossa ideia aqui? O Sandoval ele vai começar uma fala de aquecimento aí, ele vai fazer uma apresentação para a gente poder apreciar e logo depois a gente parte para as nossas conversas aqui. Então, quero já passar a palavra para o Sandoval e agradecer todos e dizer que a responsabilidade está muito grande para o meu lado, mas eu vou tentar dar conta aí. Sandoval, deixo com você. Boa tarde a todos e a todas, Bianca, Israel, Luiz. Eu quero cumprimentar também todos aqui presentes, Cláudio Pulga, meu amigo Ciro Bocuzzi, e todos e todas aqui sintam-se cumprimentados. Responsabilidade muito grande, mas eu diria que ela é do tamanho do nosso país, o que nós representamos no setor elétrico mundial. O nosso painel, ele, como foi antecipado pelo Viana, ele trata da tecnologia, e a tecnologia no seu sentido amplo, como nós... Eu vou pedir licença para fazer em pé aqui também, tá? Acho que fica melhor. Então, tecnologia, regulamentação e sustentabilidade. Novos caminhos para a indústria elétrica e eletrônica. E aqui, Viana, esses 3 temas estão intimamente interligados. A tecnologia como o drive que nos impulsiona. Regulamentação, sempre nós vamos estar correndo atrás da tecnologia, nós não temos como antecipar movimentos. E a indústria elétrica, eletrônica, com uma pegada da sustentabilidade, porque não há como se trabalhar com essas variáveis sem sustentabilidade. Aqui, passando muito rápido, para quem não acompanha o setor elétrico de muito perto, o Brasil realmente é um colosso. Poucos países do mundo têm esses números que eu apresento para vocês. 91 milhões de consumidores. E dentro de um continente chamado Brasil, 99,8% da nossa população acessa energia elétrica. Isso é um ganho de civilidade, de cidadania absurdo para um país como o Brasil. Uma capacidade de geração que cresce também de forma espantosa. Temos uma carga que ainda precisa crescer. A nossa capacidade de geração é muito superior à própria carga do sistema. Perdas elétricas têm reduzido bastante e a capacidade de geração distribuída também o Brasil hoje é o país que mais cresce com geração distribuída. Esses números, por si só, já são
um grande desafio para todos nós. Aqui um ensinamento que nós tivemos no racionamento de 2001. Em 2001 nós tínhamos 81 gigawatts, basicamente, distribuído em 4 fontes. Hidráulica, cerca de 85%, fóssil, biomassa e nuclear. Ensinamento do racionamento, o país pouco interligado e também uma capacidade de diversificar as nossas fontes. E nós conseguimos, ao longo desses 24 anos, temos hoje um crescimento de 216% da nossa matriz elétrica, distribuído aí entre eólica, solar, hidráulica, geração distribuída, nuclear, fóssil, biomassa, enfim, grandes números para nos orgulharmos. Um grande ensinamento também da crise de 2001. Vejam que em 2001 nós tínhamos praticamente toda a região norte do Brasil isolada, região nordeste pouco interligada e passados aqui no caso é uma fotografia de 21 anos, nós temos o Brasil praticamente todo interligado. E vamos interligar agora, em setembro, os testes já foram autorizados, o último estado do Brasil, o estado de Roraima, será conectado ao sistema interligado brasileiro. E isso tudo fala, Viana, com a sustentabilidade, fala com a transição energética, porque não há transição energética se não tiver rede de transmissão, rede de distribuição. Abrace postes, não árvores. Essa foi uma das capas da The Economist, que fala exatamente a importância da transmissão de energia elétrica para a transição energética. Aqui apenas para destacar o que acontece com a geração distribuída. A cada 40 segundos, no Brasil, uma geração distribuída de 11 kW é conectada no sistema. Há controvérsias, a gente entende que isso é muito importante, porque cada consumidor, enfim, coloca a sua própria fonte de geração, mas há toda uma cadeia de subsídios aqui que merecem ser enfrentadas para que o sistema elétrico seja sustentável. Outra informação importante, e algumas vezes, principalmente aqui em São Paulo, quando nós tivemos algumas crises de abastecimento nos 2 últimos anos, em função de eventos climáticos extremos, como está a qualidade de serviço de energia elétrica no Brasil. Vejam, 30 anos, vamos fazer 30 anos das concessões que foram feitas ali no final da década de 90, 97, 96, 98, e o que a gente teve de lá para cá, melhoria na qualidade do serviço, na qualidade média, universalização do serviço, 99,8% da população acessa a energia elétrica. Então, eu diria que nós conseguimos, nesse primeiro ciclo de transmissão, fazer as melhorias necessárias para melhorar o serviço e também para trazer mais universalização. Satisfação do consumidor é um desafio, ela vai muito além do preço da energia elétrica, há diversas variáveis que nós estamos tentando melhorar e melhoraremos. Vejam que estamos ali numa média de 63%. Há espaço para melhoras. Setor elétrico na transição energética. Primeiro, observarmos o trilema da transição energética. Temos que ter segurança energética, sustentabilidade ambiental e equidade energética. Não podemos, a pretexto da transição energética, transferir custos, principalmente para a camada mais desfavorecida da sociedade brasileira. Nós temos hoje 28% da matriz elétrica mundial renovável. Vejam o número do Brasil, praticamente 3 vezes mais, 87%. Ou seja, o setor elétrico brasileiro, indiscutivelmente, ele é renovável. Chegar a 100%, há discussões se seriam realmente necessárias. Temos aqui 10 frentes para abordarmos a transição energética no Brasil, e aqui algumas delas: digitalização, inteligência artificial, eletrificação, bioenergia, mudanças comportamentais. Este item de mudanças comportamentais será o coração das próximas mudanças tarifárias que serão feitas no Brasil.
Estamos na era da eletricidade, já passamos pela era do fogo, a era do carvão, a era do vapor, a era do petróleo e necessariamente estamos na era da eletricidade. Todas as economias caminham em direção à eletrificação. No Brasil, especificamente, nós temos 3 grandes oportunidades: a agricultura, mobilidade e a indústria. Cerca de 19% do uso final da energia no Brasil, ele é elétrico. Então, nós temos que ter mais fogões à indução nas residências, temos que ter processos de refrigeração utilizando bombas de calor para substituir equipamentos mais caros, como ar-condicionado. Temos, enfim, eletrificar a economia, aumentar a carga e o consumo. Mobilidade elétrica no Brasil é uma realidade. Brasília é hoje o estado, a cidade que mais tem veículos elétricos, e o que antigamente se pensava é que a grande tendência do Brasil, Viana, seria veículos híbridos. Hoje, vocês podem verificar que os veículos elétricos a baterias e os híbridos já se equiparam. 6% de todos os carros no Brasil já são elétricos. Aqui algumas reportagens que mostram bem isso. A Prefeitura de São Paulo está e tem um projeto de trocar mais de 2.000 ônibus que hoje funcionam a diesel por ônibus elétricos. Desafios e frentes da atuação da ANEEL, e aqui esse número eu queria que vocês gravassem. Vejam que o custo final da energia elétrica nos últimos 10 anos, na tarifa residencial do consumidor, ela aumentou em linha com o IPCA. Nós tivemos uma palestra muito boa aqui do Sérgio, que falava sobre tendências de inflação, um pouco abaixo do IGPM. Agora veja, distribuição, que é a única parcela que a ANEEL atua. Ela cresceu menos do que os índices de inflação. Agora, as políticas públicas, leiam-se subsídios na tarifa, eles praticamente triplicaram quando a gente compara, por exemplo, com o custo de distribuição. E o que é que a ANEEL, enfim, tem feito? Primeiro, apresentado para a sociedade tudo isso. Nós criamos uma plataforma na ANEEL chamada Subsidiômetro, que visa mostrar o crescimento dos subsídios na tarifa de energia elétrica. E vejam, apenas de 2018 para 2024, um crescimento de 2,5 vezes mais. Apenas de 24 para 25, o governo, o Congresso, colocou 12 bilhões de subsídio na tarifa. Hoje a tarifa representa o subsídio 18% na tarifa de energia elétrica, o que é muito caro. Dei uma entrevista recentemente na Veja, da semana passada, onde eu apresento todo esse cenário. Por favor, quem não leu, é uma matéria muito importante e que mostra por que a tarifa de energia elétrica está cara no bolso do cidadão e do consumidor de energia elétrica. E nós defendemos nessa reportagem que o parlamento defina uma lei de responsabilidade tarifária. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal no Brasil, que foi o grande ícone para o controle das contas públicas. E nós precisamos fazer o mesmo na tarifa de energia elétrica. E aqui, Viana, já me encaminhando para o final, publicamos a cada 3 meses o Infotarifa, onde a gente apresenta a projeção da tarifa, a exemplo do Boletim Focus do Banco Central, uma previsão de tarifa. Em março, informamos que a tarifa iria aumentar, em média, no Brasil, 3,5%. Agora, em agosto, apresentamos uma nova projeção, praticamente dobrando, 6,3%. Qual foi o grande vilão? Encargos tarifários, subsídios na tarifa de energia elétrica. E aqui, desafios para o setor, modernização, inserção de fontes renováveis, abertura do mercado, acho que o Viana conhece muito bem essa tendência, novas tecnologias, resiliências de rede, tudo isso nós temos que atuar, estamos atuando. De todas essas frentes que estão aqui apresentadas nesse último slide, a ANEEL já concluiu 2 dessas ações. Todas as outras estão em andamento e concluiremos em 2025 e 2026. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, apenas nesse recorte aqui, desde 2008, nós já investimos 8 bilhões em pesquisa e desenvolvimento e 8 bilhões em eficiência energética. Aqui algumas frentes que eu não vou detalhar, Viana, mas aqui a gente mostra todas as frentes de pesquisa no Brasil.
modernização da tarifa. Esse ponto vai ser importante para deslocar consumo no horário de ponta. No Brasil, não falta energia elétrica, pelo contrário, nós temos excesso em alguns. O grande problema é que esse excesso está concentrado em alguns horários do dia, razão pela qual nós teremos que desenvolver uma tarifa mais inteligente. Aqui eu já me encerro para o futuro: qualidade, energia abundante, liberdade de escolha, sustentabilidade, tarifas modernas e justas e racionalização de subsídios. E aqui, Viana, me encaminhando para o final, fiz as contas aqui, em torno de 17 minutos. Peço desculpa se me alonguei muito. Obrigado, gente. Tá ótimo, Sandoval. Não se alongou muito, não. Acho que você deu um belo pano de fundo para a gente começar a nossa conversa aqui. E quando você agradeceu o Cláudio Pulga, meu amigo também lá atrás, não tinha visto ele, eu já me lembrei do P&D, né? E falo por quê, né? O Cláudio Pulga aí conhece muito da questão da medição inteligente, né, Cláudio Pulga? A gente já debateu bastante esse assunto, e é um assunto que cada vez está mais aquecido. Né? Tenho conversado bastante com a ANEEL, e é um assunto que vai, com certeza absoluta, nos próximos anos aí, aumentar cada vez mais. E, Sandoval, eu já emendo esse meu comentário com a questão da abertura de mercado que você comentou, né? Eu acho que para você poder abrir o mercado, você precisa de inteligência. E para você conseguir colocar inteligência no mercado, você precisa de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o que a ANEEL vem fomentando há muito tempo já, né? Eu comentei na minha fala inicial aqui que trabalhei praticamente 25 anos numa empresa que tinha o DNA de P&D, né? Levava o P&D como negócio, levava o P&D como fonte de rendimento mesmo, levava o P&D muito a sério. E a ANEEL que propiciou isso, né? Alguns temas que o Sandoval colocou aqui, muitos deles tiveram o impulsionamento através do P&D, e um bom exemplo é a mobilidade elétrica, né? Eu acho que a gente, hoje em dia, tem a mobilidade elétrica mais difundida no Brasil de uma maneira geral. Tem muitos desafios pela frente ainda, principalmente relacionados à infraestrutura de carregamento, mas cada vez mais a gente vê que a mobilidade elétrica ela está se tornando uma realidade. E uma outra questão que o Sandoval pontuou aqui, que é super relevante, é a questão da nossa matriz limpa, impulsionada por usinas hidrelétricas, né? Não sei se você sabia, Sandoval, mas eu cheguei a morar em 2 usinas, né, quando eu era pequenininho. Ainda não atuava indiretamente no setor, né? Então eu vivi essa vida de hidrelétrica, sem exagero, desde o meu nascimento. E eu acho que o grande desafio no Brasil, daí até para colocar um pano de fundo a hora que o Israel for falar, eu acho que a indústria, de uma maneira geral, não só a indústria, mas o transporte também, né? Eu acho que indústria e transporte são 2 grandes temas que têm que ser atacados aí para essa questão de sustentabilidade, que é tema do nosso painel aqui também, né? Mas, Sandoval, voltando com você, aproveitando que você estava com a palavra, né? Quero te fazer uma pergunta para a gente iniciar a nossa conversa aqui, que é a seguinte: que papel o regulador deve exercer para acelerar a inovação tecnológica no setor brasileiro? Bem, Viana, essa resposta é talvez a mais simples de todas. O que o regulador deve fazer sempre é não criar barreiras à inovação. A inovação, ela sempre será muito mais ágil, ela será muito mais dinâmica do que a regulação. A regulação, ela tem que dar os incentivos para que o aprimoramento, a evolução ocorra. E eu diria que, para todos os que me antecederam na ANEEL, dizer que a ANEEL ela foi criada com esse espírito, o espírito do incentivo à modernização, o incentivo econômico para propiciar a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolver métodos de trabalho. Então, o que a gente viu ao longo de todos esses anos foi que o setor elétrico ele evoluiu bastante, e talvez o que mais foi acertado na criação da ANEEL foi de não criar uma agência prescritiva, e sim uma agência que dá sinais à inovação. Então, ela atua não quando a gente, nos livros de regulação, a gente tem sempre aquela figura do martelo ou da cenoura, né?
O martelo é a ameaça, é querer controlar. A cenoura é dar um incentivo para que as empresas busquem os melhores resultados e, no final, o consumidor seja beneficiado com aquela eficiência. Então, eu diria que o que a regulação tem que fazer? Permitir, propiciar que esse ambiente de inovação ocorra em benefício da sociedade. Ótimo. Aproveitando, Sandoval, eu não sou especialista em regulação, né? Eu trabalho no setor de energia, mas a regulação ela fica um pouco distante do meu dia a dia, mas a gente acaba acompanhando bastante o tema. E a gente estava falando no início aqui, antes de começar o painel, fazendo dois paralelos aqui, né? A gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, que tem a regulação que ela é regional, né? Então, na minha opinião, talvez seja mais fácil, porque você pode tratar assuntos pontuais dependendo da região que você está, né? Você citou agora, no começo da tua apresentação, você citou o Brasil com dimensões continentais, etc. E você tem uma regulação para o país inteiro. Eu imagino que seja muito mais difícil, né? Você estava comentando comigo que é muito difícil você rodar Brasil afora levando a voz da ANEEL, e você ter feito isso com muita maestria, mas eu imagino que não deva ser fácil você regular um país, né? Que você tem o Rio Grande do Sul lá embaixo e você tem a região amazônica lá em cima, com muitas comunidades isoladas, com dificuldade de acesso à energia, etc., né? E tem projeto de P&D lá em cima, levando energia para populações ribeirinhas, para populações isoladas, né? Então, eu queria só aproveitar essa questão que você colocou da dificuldade e você trazer um pouquinho como é que é a dificuldade da ANEEL e dificuldade que tem sido bem sucedida pelos profissionais da ANEEL em ter essa regulação nacional sem deixar ninguém injustiçado no país como um todo. Bem, primeiro dizer que de fato é muito difícil. Nós temos 104 empresas de distribuição no Brasil. Aqui, quando eu falo 104 empresas, nós estamos falando distribuidoras de grande porte, pequeno porte, cooperativas, permissionárias, que perfazem um total de 104 CNPJs de distribuição de energia elétrica. E é muito difícil, a realidade é muito diversa. Apenas para ficar em um recorte mais simples, expectativas de qualidade do serviço. Nós temos, por exemplo, uma cidade, um estado como São Paulo, o segundo maior país da América Latina, fica atrás apenas do Brasil. Então, vejam que as exigências aqui da energia, ela tem que impulsionar a economia, é um motor da indústria, motor de serviços, tem um consumidor muito exigente. Ao mesmo tempo, você tem que trazer uma regulação que também comporte uma regulação que tem que ser um pouco mais flexível, porque as condições de abastecimento na Amazônia são mais difíceis. Então, é muito difícil. Talvez essa visão mais federalista de cada estado seja algo que tenha que evoluir no futuro. A discussão da tarifa, ela tem um viés muito importante nesse momento, onde nós estamos discutindo trazer tarifas diferentes. Vejo que aqui em São Paulo, de novo, para ficar aqui na capital, você tem, por exemplo, a região da Avenida Paulista. Certamente, os jardins são áreas que aceitariam pagar um pouco mais caro pela energia elétrica para ter um nível de qualidade melhor, para ter a sua rede elétrica enterrada. Agora, o que não é justo é incluir esse custo para enterrar essa rede para que um consumidor do interior do estado pague. Neste momento, nós estamos discutindo mudar a tarifa de energia elétrica para permitir que a gente possa trazer, por exemplo, uma tarifa de pré-pagamento, uma tarifa que tenha uma característica de sazonalidade durante o dia, muita geração distribuída. Então, naquele momento, eu dar um incentivo para que o consumo aconteça naquele horário e, no final da tarde, a gente fazer o contrário. Eu dar um incentivo econômico para que não tenha consumo naquele horário. Porque, se isso não ocorrer, eu vou ter que ter mais redes de transmissão, mais geração apenas para atender a ponta, o que não é eficiente sob o ponto de vista econômico. Graças a Deus e pessoas do setor, você, Bianca, certamente o Ismael também, que tem a possibilidade de
divulgar essa realidade que somente ocorre devido à inovação tecnológica e à mudança e o avanço das novas tecnologias. Obrigado, Sandoval. Dando sequência aqui, eu quero puxar agora da ANEEL para o MME aqui, né? Porque às vezes muitos assuntos surgem aqui e vão para lá e vice-versa, né? Eu acho que o trabalho colaborativo aí é grande. E um dos assuntos que não vai ser a minha pergunta, talvez seja a minha pergunta, talvez faça parte da tua resposta, mas, por exemplo, né, o hidrogênio, o plano de hidrogênio surgiu no MME, depois acabou virando uma chamada estratégica de projetos, que foi a última chamada estratégica, se não me engano, de projetos na ANEEL, né? Só fazendo esse gancho, mostrando que os assuntos são bastante sinérgicos e eles não ficam só na ANEEL e não só no MME, mas eles circulam, né? E fazendo a minha pergunta agora, Bianca, quais são as principais iniciativas do MME para alinhar política energética, competitividade industrial e sustentabilidade no setor elétrico? Tá joia, muito obrigada, Viana. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Então, de fato, o mundo do Ministério não é um mundo diverso do da ANEEL e nem da ABINE e de todos que estão aqui presentes, né? Nosso setor elétrico, ele atua em conjunto e por isso que é importante que a gente tenha essas reflexões, né? Que mostrem, de fato, essa sinergia e essas construções de alternativas. Em relação à sua pergunta, então, Luiz, eu vou trazer duas óticas que são importantes e elas conversam bastante com como o Ministério atua, né? Primeiramente, o planejamento setorial. Então, o planejamento setorial é um braço muito forte, né? A coordenação é realizada pelo Ministério e aí é desenvolvido junto com a EPE e esse é um diferencial muito grande que a gente tem. E é a partir do nosso planejamento que, de fato, a gente consegue estruturar caminhos, né? Caminhos que depois vão se concretizar, não necessariamente numa ótica centralizada, né? Isso já foi bastante presente no passado. Hoje em dia a dinâmica é outra. Mas a partir do planejamento e do que se vislumbra para um futuro, né, seja um futuro de longo prazo ou maior ainda, né, como o PNE, um plano de 50 anos, mas a partir daí a gente consegue trazer uma clareza, inclusive para o setor industrial em relação ao que está sendo vislumbrado. Então, a partir do planejamento que a gente consegue ter essas iniciativas, apesar de que na geração não é um planejamento determinativo, mas a gente faz essa construção. Então, por exemplo, no plano decenal, são realizadas sinalizações, a gente tem cadernos específicos que vão considerar não só o setor elétrico, mas energético como um todo, eletrificação de rota e outras iniciativas, inclusive hidrogênio verde também muito presente. E tudo isso contribui e é um diferencial brasileiro, né? Na transmissão, você estava falando há pouco, né, dos Estados Unidos. É tão difícil que eles terem a expansão da transmissão por conta dessa ótica federada também, né? Então, muitas vezes eles não conseguem construir grandes empreendimentos e isso é um grande gargalo nesse cenário de transição energética. Então, o Ministério tem atuado bastante profundamente no planejamento, isso já historicamente, né? A EPE também, a EPE realiza estudos profundos e tenta sempre capturar o que está acontecendo também, tendências em outros lugares. Então, eu trago primeiramente a ótica do planejamento e outra ótica também que é muito presente, é a própria disposição de normas adequadas, né, inclusive legais, que vislumbram e refletem o nosso aprimoramento setorial. Então, o Ministério tem estado bastante atento nesse sentido. É um tema muito atual, mas também que já vem sendo discutido há mais de uma década, né, quando a gente começou uma discussão mais forte já nesse novo modelo, né, pós-recebe em relação à modernização do setor elétrico, então a consulta pública 33 e agora mais recentemente que o Ministério propôs de fato uma medida provisória que busca endereçar pilares que são bastante importantes e o Sandoval ponderou bastante na apresentação em relação à sustentabilidade, né, sustentabilidade ambiental, mas a gente também precisa ter uma sustentabilidade econômica, né, uma racionalidade no nosso crescimento e tudo isso converge por essa robustez que a gente busca para que a indústria também esteja presente. Então, a medida provisória é um dos temas, né, que está agora bastante na mídia e também bastante sendo discutido no Ministério com as instituições setoriais, está sendo agora apreciado pelo Congresso Nacional, eles são os representantes legítimos, né, nessa discussão. A gente já sabe, já teve a aprovação do relatório no âmbito da comissão mista, então agora deve caminhar mais uma pauta relacionada à tarifa social e alguns outros pontos e deixando o tema de abertura de mercado, que é uma grande expectativa também do Ministério, para essa discussão de curtíssimo prazo, mas até o final do ano, no âmbito da medida provisória 1304.
Então, essas iniciativas, de fato, evidenciam que estamos atentos e que é isso, a gente não deve impactar o crescimento, né? O setor elétrico, ele impulsiona muito, ele é muito importante no crescimento econômico. Tem um estudo da CNI do ano passado que mostra que mais de 40% do investimento em infraestrutura no Brasil foi relacionado ao setor elétrico, né? Então, a gente não pode prescindir dessas avaliações que aprimorem e contribuem, de fato, para o nosso país. Legal, deixa eu aproveitar que você está com a palavra, você tocou em 2 pontos acho que são bem interessantes, né? Que é a questão do hidrogênio verde e a questão de abertura de mercado. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas queria aproveitar e pedir para você explorar mais um pouquinho o hidrogênio verde no seguinte sentido. De tempos em tempos a gente tem grandes assuntos que ganham protagonismo no setor de energia, né? E um dos grandes assuntos que ganhou protagonismo e a gente acabou não falando aqui é a questão do BES, né? Do armazenamento. Eu não sei, uma opinião pessoal minha, eu vejo que esse tema ele tem sobreposto um pouco o tema hidrogênio, né? O tema hidrogênio ganhou muita força, está com força ainda, mas eu sinto que o BES, que o armazenamento de energia, ele tem sobreposto um pouquinho esse tema. E a segunda pergunta, não é bem uma pergunta, mas até gostaria de ouvir um pouquinho a visão do Ministério. Já tive a oportunidade de ouvir a visão da CCE, já tive a oportunidade de ouvir a visão da ANEEL, em relação à abertura geral do mercado. A gente teve um grande movimento recente agora de novos consumidores migrando para o mercado, né, que várias comercializadoras varejistas estão se estruturando ou já estão bem estruturadas para atender esses consumidores. E eu acho que quando abrir o mercado de uma maneira geral, para nós todos aqui, como pessoas físicas, a gente vai ter uma quantidade avassaladora, até mesmo porque a maioria já estará encorajado em migrar. Que nem aconteceu com a telefonia no passado, mal comparando, porque é muito mais complexo o setor de energia, né? A gente vai ter mais consumidores encorajados. Queria ouvir um pouquinho só desses 2 temas, hidrogênio verde e abertura do mercado para a pessoa física. Tá ótimo. Então, primeiramente sobre hidrogênio verde e a eventual sobreposição, né, em relação ao armazenamento. A percepção do que está acontecendo é que, de fato, o armazenamento ele é um tema premente por conta da nossa situação nacional. Hidrogênio verde é uma potencialidade que a gente vai explorar de fato e que se insere também no contexto internacional, né? Então, como a gente tem essas 2 perspectivas, nacional e internacional, dialogando, então talvez a gente tenha em dados fóruns ou em dados contextos, né, essa percepção de que a bateria tem ali sido preferida em relação às outras temáticas. Na verdade, isso não acontece, cada uma conversa e está sendo dialogada no seu respectivo fórum, né? Mas o armazenamento ele tem surgido, especialmente nesse nosso contexto de uma matriz muito renovável, e aí olhando para o setor elétrico, a necessidade de recursos, né, flexíveis e que possam garantir a nossa segurança do suprimento. Então, ela se faz como uma discussão bastante necessária nesse momento. Então, a minha percepção é que não há essa sobreposição, mas talvez os fóruns, né, que dialogam essas alternativas, eles são um pouco distintos ainda, né, apesar de estar tudo no contexto nacional do nosso setor energético aí como um todo. Em relação ao que você perguntou sobre a abertura de mercado, o nosso ministro, né, ele tem falado muito e tem sustentado a importância dessa discussão. E aí, por isso que colocamos a proposta de abertura total na medida provisória 1300, e o ministro tem fortalecido a necessidade desse debate que a gente realmente enderece na 1304, com a perspectiva de que sim, é um tema importante, que nós precisamos avançar, o consumidor precisa ser protagonista. Hoje em dia existe quase que uma reserva de mercado da geração distribuída como uma alternativa, né, ao que se tem hoje para um consumidor regulado, mas que a gente precisa caminhar nessas novas alternativas, nesse empoderamento do consumidor. Isso é bastante complexo, como você bem comentou. O Ministério abriu até uma consulta pública bastante recente sobre um tema que é especificamente relacionado à abertura de mercado, que é o supridor de última instância, que ele vai garantir, vai robustecer todo esse processo de migração, nessa expectativa que se tem. Tem pessoas que falam que a expectativa é que haja realmente uma adesão em massa, a exemplo do que foi feito com a telefonia.
outras a perspectiva não seria tanta, mas o que a gente quer é se preparar para isso, e até por isso o Ministério já antecipou essa consulta, ainda que a gente não tenha aprovação no Congresso, né, dessa abertura de mercado de fato, mas assim como a ANEEL já tem debatido esse tema há muito tempo, né, então que as instituições estejam prontas para que quando a gente tiver a tomada de decisão, que ela precisa vir da lei, do legislador, então que a gente de fato possa refletir isso para os nossos consumidores no setor. Legal, obrigado. Eu serei um consumidor livre, com certeza. Eu farei parte da grande massa que vai migrar logo no início. Mas assim, eu sou do setor, fica mais fácil, né? Bom, Israel, vamos lá agora puxar um pouquinho aqui a nossa conversa para o setor eletroeletrônico, né? E direto ao ponto aqui. Sabemos que a BINE apresenta a indústria eletroeletrônica brasileira, mas qual a abrangência da atuação da associação e quais os destaques relacionados aos temas deste painel? Bom, Viana, obrigado aí pela pergunta. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a organização da RX aqui pela oportunidade, agradecer a você pelo convite para participar, agradecer também a Bianca, o Sandoval, os colegas do painel, agradecer também a nossa audiência aqui bastante qualificada, né? Falar sobre a BINE, a BINE o pessoal conhece a BINE, né? Sabe que a BINE existe, mas o que é a BINE? A BINE, na verdade, não sou eu, nem as pessoas no nosso dia a dia. A BINE são as empresas associadas. É um rol de 400 empresas, fabricantes de produtos e, mais que isso, fornecedoras de soluções, fornecedoras de inovação e comprometidas com a sustentabilidade, tanto ambiental quanto econômica dos produtos que são vendidos. Foi dito muito aqui sobre essa questão do mercado de energia, né, só para fazer o gancho, o mercado livre de energia que vai permitir ao consumidor, né, aos 99% da população brasileira que tem acesso à energia elétrica, então é um recurso acho que talvez o mais universalizado que nós temos hoje no Brasil, né, em termos de consumidores. Então essa sustentabilidade econômica, os nossos associados fornecem produtos para todo esse consumidor que tem acesso à energia para que ele use produtos confiáveis, produtos seguros, produtos eficientes e que vai atender às suas necessidades, né? E isso só é possível, além da tecnologia e da regulamentação, com o viés da inovação. A inovação é a amálgama que junta tecnologia, regulamentação e sustentabilidade econômica e ambiental no contexto que o consumidor vai se beneficiar dos produtos fornecidos pelos nossos associados. E aí, voltando à nossa associação, nós temos 11 áreas de indústria que nós representamos, todos os produtos de área elétrica, todos os produtos de área eletrônica, o faturamento da nossa indústria, segundo números que estão disponíveis lá no nosso stand e também no nosso site, números de julho fechados, é de aproximadamente 250 bilhões de reais. Desses 250 bilhões de reais de faturamento, mais ou menos metade é a área elétrica e mais ou menos, a grosso modo, metade da área eletrônica. O que isso quer dizer? Que o consumidor, o consumidor brasileiro, aquelas pessoas que procuram produtos, eles têm, né, eles conhecem produtos eletrônicos na sua grande parte. Eu não estou falando aqui de nós que convivemos com o setor elétrico, né, e nem daqueles especialistas em produtos eletrônicos, mas a grande parte da população, ele conhece o celular, ele conhece o computador que ele usa, a televisão, né, o ar-condicionado, mas para isso funcionar, que são os produtos de metade do faturamento da nossa associação, tem uma outra infraestrutura, que é a parte de elétrica, de automação, de equipamentos industriais, que é a outra metade do movimento, né, do faturamento das empresas associadas da BINE. Então, a BINE fornece um ambiente associativo para as empresas discutirem as suas questões. Por exemplo, regulamentação, como dos temas do nosso painel. Temos aqui a agência reguladora, mas o Brasil tem uma variedade de agências reguladoras que contribuem para o bom funcionamento do ecossistema regulatório brasileiro. A despeito de comentários, e aí nós nos incluímos nesse, que a regulação brasileira é excessivamente rigorosa, em alguns casos é mesmo, né? Mas se não houvesse a regulamentação, né, se o mercado fosse totalmente livre para cada consumidor negociar com o seu fornecedor um produto ou serviço, o elo mais frágil dessa cadeia, que é o consumidor, fica prejudicado. Eventualmente, o elo mais frágil, que é o fabricante,
também fica prejudicado, ele fica refém de tecnologia estrangeira e a ausência da regulação vai acabar resultando num cenário que o excesso de regulação também ele propicia, que é não ter o fornecimento local. A gente depender de fornecedores estrangeiros para produtos simples e que talvez com um pouco de investimento em inovação o Brasil possa fornecer para a solução para a sociedade. Então, voltando, né, concluindo, a BINI é um grande ponto de encontro de que as empresas associadas e a sociedade podem encontrar um ambiente de discussão para que as necessidades sejam dirimidas e o mercado seja atendido de uma forma economicamente interessante e com produtos inovadores para suprir as necessidades da nossa sociedade. Legal. Um dos grandes insumos da indústria, de uma maneira geral, não só da eletroeletrônica, mas de uma maneira geral, falando aqui, é a energia, né? E a gente tem bons dispositivos para fomentar a tecnologia e trazer competitividade da indústria. Vindo lá da ANEEL, nós temos, por exemplo, o Programa de Eficiência Energética, né? Você acha que a indústria, de uma maneira geral, principalmente os associados da BINI, que é com quem você tem um convívio maior, estejam aproveitando esse benefício da maneira que ele deve ser aproveitado? Sem dúvida, Luiz. Sobre eficiência energética, né, a BINI participa de programas internacionais, participa de fóruns internacionais. Especificamente na indústria, nós temos o Programa Brasileiro de Conservação de Energia, o PROCEL, e lá liderado pelas metas do Inmetro, né, aqueles índices de energia, e nós temos o consumo de energia na indústria sempre ele é crescente, porque a indústria ela sempre tem a tendência de aumentar suas atividades, ao mesmo tempo que os produtos oferecidos para todos os setores industriais eles vão evoluindo. Então, hoje os motores são mais eficientes, os fornos têm controles mais eficientes, a automação vem eficientizar o uso da energia elétrica. Então, a despeito dos crescentes avanços que o Sandoval nos mostrou aqui da geração de energia, né, se nós não tivéssemos programas de eficiência energética, essa energia que hoje está, a grosso modo, está sobrando, seria insuficiente para poder atender às necessidades da indústria. Então, a questão da eficiência energética também para o consumidor é importante. A BINI participa do programa de etiquetagem do Inmetro desde o início desse programa na década de 1980. E a evolução dos produtos, tanto tecnológica, né, como a evolução de construção de materiais, foi de tal forma que hoje nós temos produtos que consomem cerca de 10% do que os produtos antigos consumiam, uma eficiência extremamente aumentada. Um caso simples é o refrigerador de uso doméstico, geladeira que as pessoas têm em casa. Só fez um cálculo no passado lá na BINI, o ganho da eficiência energética de uma geladeira nos últimos 40 anos equivale a 2, 3 vezes a usina de Itaipu. Né? Então, são investimentos que são otimizados. Para a nossa indústria seria muito bom a gente investir cada vez mais plantas hidroelétricas, plantas de geração eólica, mas os investimentos podem ser mais eficientizados quando tem-se os ganhos de eficiência energética. E aí tem o gancho com a sustentabilidade. Quanto menos energia elétrica é utilizada, né, em processos que nós podemos ser eficientes, além do consumidor economizar recursos, que nós vemos que, embora a energia disponível no Brasil é abundante, ela é extremamente cara. E é mais cara ainda para os consumidores cativos. As pessoas, né, os elos mais fracos das cadeias, são as pessoas que pagam caro pela energia. Eles não têm, ainda não têm de onde escolher, de onde eles vão comprar energia. Posso que o grande consumidor industrial tem essa possibilidade. Então, esse consumidor ele tem esse ganho, né, de sustentabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental, porque os produtos que são colocados no mercado são cada vez mais eficientes, também do ponto de vista de materiais. Né? São materiais que, quando descartados, eles podem ser reinseridos
no processo industrial, fomentando a economia circular, que é um dos pilares, também é uma das grandes bandeiras da nossa associação. Legal, obrigado, Israel. Vamos passar para mais uma rodada de perguntas aqui, voltando com o Sandoval lá. Sandoval, quais boas práticas regulatórias podem impulsionar a transição energética no Brasil? Bem, eu queria só contribuir com 2 números aqui que foram falados. Eu participei pela manhã de um evento da Construmetal, é o evento da indústria metálica no Brasil. E cerca de 33%, 31% de todo o faturamento do setor metálico no Brasil está na cadeia de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então vejam a relevância do setor elétrico para a nossa indústria metálica. Sobre o número do faturamento da BINE, o Israel falou que cerca de 250 bilhões de reais. O setor elétrico fatura, toda a cadeia do setor elétrico é da ordem de 280 bilhões de reais. Você falou que a metade da BINE é setor elétrico, não é isso? Mais, a grosso modo, metade do faturamento da indústria representada pela BINE é mais ou menos, eu uso o setor elétrico. Então vejam a importância do setor elétrico para as 2 cadeias produtivas importantes, a cadeia metálica e a cadeia de produção de fabricação de equipamentos elétricos e eletrônicos. Eu acho que como é que a ANEEL tem trabalhado para impulsionar a transição energética no Brasil? Bem, a ANEEL primeiro tem um programa de eficiência energética. O Israel comentou que é importante a eficiência energética para evitar que novas plantas sejam produzidas a partir do consumo consciente da energia elétrica. E a nossa indústria ela é um player importante para a eficiência energética de uma forma geral. E o programa de eficiência energética da ANEEL já investiu de 2008 a 2022 8 bilhões de reais. Então, esta frente ela é importante para a eficiência energética. Outras questões que nós temos trabalhado muito, eu coloquei usinas híbridas, a possibilidade de nós associarmos usinas, porque o que interessa ao cidadão ao final do dia, é claro, ele saber que a indústria de geração é uma indústria renovável, mas para ele, a energia no final na casa dele é o que importa, de forma segura e eficiente. Então, usinas híbridas. Sandbox, e aqui o meu amigo Ciro está atrás ali, eu já cumprimentei. Em 2018 nós fizemos uma viagem para a Suécia e naquele momento foi nos apresentado a experimentação a partir do Sandbox. Eu rapidamente vi que era uma boa ideia e implantei na ANEEL, ou seja, a primeira agência reguladora no Brasil a implantar Sandbox regulatório, que é exatamente fazer testes, flexibilizações regulatórias, foi a ANEEL. E hoje nós temos 9 Sandbox em curso, exatamente antecipando a abertura de mercado. Porque, além do consumidor ter a possibilidade de escolher de onde comprar energia, pode ser que fique uma camada importante ainda cativa. E em ficando como cativa, ele tem que ficar com a melhor possibilidade de escolha. E é aí que a gente entra com um drive importante com a ABINE. O meu amigo Pulga está aqui, eu conversei com ele semana passada, que está em discussão na MP 1300, exatamente a possibilidade de postos horários ao longo do dia. E nós precisaremos de medição inteligente. Então eu falei, qual é a capacidade da indústria? Porque hoje nós temos em torno de 2 milhões, 3, 4 milhões de medidores inteligentes instalados. E eu fiz uma conta rápida de que se essas mudanças forem aprovadas e se nós rapidamente implementarmos, nós estamos falando aí de uma demanda de 5 a 10 milhões em um ano, de subir a quantidade de consumidores que passarão a utilizar medição eletrônica. Então, eu diria que, entre outras questões, para facilitar a transição energética, desenvolver o aumento da resiliência das redes frente a eventos climáticos extremos, isso é um movimento que ele se retroalimenta. Se a gente não cuidar da geração
renovável, eficiente, nós teremos cada vez mais inversões climáticas e até lá nós temos que estar preparados. Então nossas redes têm que estar resilientes, elas têm que estar construtivamente resilientes, as nossas empresas têm que ter protocolos para atender rapidamente o cidadão não pode ficar 2, 3 dias sem energia elétrica. E detalhe, os Estados Unidos, como foi falado aqui, nós aqui no Brasil não ficamos semanas sem energia quando há grandes tormentas, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos. A Flórida, ela hoje tem mais de 50% da sua rede elétrica enterrada. Então, eles estão mais preparados para furacões ou eventos climáticos extremos. Então, grandes metrópoles como São Paulo, Rio, têm que enfrentar essa discussão de um enterramento de redes. Porque se isso não acontecer, nós teremos que decidir o que fazer com as nossas árvores. E que todo mundo gosta de e tem orgulho da nossa arborização para cada vez mais constante e permanente. E eu diria, inserção de novas tecnologias. Você falou do BESS. A gente entende que é uma fronteira que tem que ser explorada. Nós já nos manifestamos ao Ministério de Minas e Energia que não precisa aguardar uma eventual regulamentação para fazer licitações. Nós já formalmente informamos o Ministério que pode fazer especificação para leilão, que nós já temos como especificar e contratar baterias. Então, Viana, Israel e Bianca, eu diria que nós temos uma regulamentação farta, pronta, moderna, e aquilo que não está pronto, eu diria, está quase pronto e não deixará de ser implantado porque não tem uma regulamentação. O problema sendo posto, a ANEEL enfrentará e desenvolverá a regulamentação mais rápida possível para não impedir o futuro. Ótimo. Antes de ir com a Bianca, um breve comentário aqui, Sandoval, uma curiosidade pessoal. Em 2012, eu estive em Nova York para correr a maratona. Em novembro de 2012, foi na época do Sandy, do furacão. Eu cheguei em Nova York, a maratona estava ativa ainda, mas 2 dias antes da prova ela foi cancelada. Então, acabou não acontecendo a maratona. Mas não é isso que eu queria falar. O meu irmão morava em Nova York na ocasião e eu estava na casa dele. Ele ficou 10 dias sem energia na casa dele. E ele não morava longe, não. Ele não morava na Times Square, não morava em Manhattan, mas ele morava numa região populosa próximo a Manhattan. Então, o exemplo que eu testemunhei de ficar 10 dias sem energia. É óbvio que a gente teve que ir para um hotel, porque estava frio, etc. Então, isso... Aqui no Brasil, eu tenho 48 anos, nunca vivi isso no Brasil aqui, né? O DEC e FEC são bem controlados aqui, né? Então foi um exemplo que eu vivenciei lá. Mas, Bianca, voltando com você, já que a gente está falando de transição energética, eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui do nosso combinado, né? E vou te perguntar, em termos de governança, como articular a agenda de transição energética com outras políticas públicas para que o Brasil aproveite plenamente as oportunidades desse novo cenário? Então, obrigada, Viana, pela pergunta. De fato, a questão da governança é muito importante, né? Porque os atores precisam estar juntos e dialogando juntos ali em prol do mesmo propósito. No Brasil, então, a gente tem vários players, inclusive no Poder Executivo Federal, nos poderes subnacionais também. Então, o que tem sido buscado é isso, é o diálogo, trabalhar de maneira transversal, dialogada e sinérgica. Então, só para exemplificar, os desafios são grandes, mas o Ministério, né, ali como indutor de políticas públicas relacionadas à área de energia e mineração também, ele dialoga com outros setores. A BIM deve estar muito próxima também com o MDIC, por exemplo, né, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, existem iniciativas que são conjuntas, também a própria política da Nova Indústria Brasil, e tudo isso precisa conversar, né? O PLANT, que é o Plano Nacional de Transição Energética, ele tentou refletir isso, ele tenta refletir isso. É um programa estruturado, com prazo delimitado, justamente para que a gente dialogue e a gente tenha esse olhar conjunto, né? Então, vamos conversar com o clima, com o Plano Clima, vamos conversar com a Nova Indústria Brasil, vamos todos construir essas pontes sinérgicas, né? Para que a gente possa avançar. É difícil, mas a gente tem que buscar uma visão de Estado, né? E é isso que
está sendo construído, né? A gente também tem o Fonte, que é já um fórum perene de discussão que tem diversas representações, inclusive da sociedade civil, para que a gente consiga obter essa sinergia. E aí, naturalmente, o setor elétrico brasileiro, né, com as instituições setoriais que a compõem, eu acho que essa sinergia é bastante clara. Muitos dos exemplos que o Dr. Sandoval coloca são exemplos claros disso, como a regulação está à frente também de muitas questões. E é isso, os desafios são grandes, mas também existem pontes, existem caminhos, chamadas públicas também conjuntas que o Ministério faz, inclusive de eficientização da indústria, né, processos industriais, eletrificação de frotas. O Ministério também é partícipe de várias dessas iniciativas, para que todos possam ter um olhar mais claro de onde a gente quer chegar, para onde a gente quer chegar. Legal. E para fugir um pouco do padrão também, Israel, eu vou pular uma das questões que a gente tinha combinado, porque você colocou um tema super importante, que é a questão da internacionalização, né? Eu frequento a Distributec, inclusive já encontrei o Sandoval lá mais uma vez, que é a Distributec, é a maior feira norte-americana da área de distribuição de energia. E lá tem um pavilhão da Apex Brasil, que a Bini é uma das sponsors desse pavilhão, e eu já fui testemunha de muitos produtos desenvolvidos aqui no Brasil, né, que são expostos lá e estão no mercado, estão acessando outros mercados, inclusive o mercado norte-americano. Eu dei uma volta pela feira, vi algumas empresas aqui que eu conheci lá nos Estados Unidos, estão expondo aqui. Então, eu vejo que a Bini tem um papel fundamental também nessa questão da internacionalização, mesmo a indústria às vezes sendo... E já trabalhei em projetos de indústria americanas que produziam nos Estados Unidos e tinham atividade só comercial aqui no Brasil, utilizaram P&D Anel, utilizaram a Bini para fazer desenvolvimentos no Brasil e levar produtos para fora com benefício fiscal aqui. Eu acho que isso é super bacana. Uma grande indústria de Chicago fez isso recentemente e eu tive a oportunidade de participar ativamente desse projeto, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, Israel, dessa visão internacional e de como é importante a gente aqui no Brasil fomentar isso para que a nossa indústria se torne cada vez mais perene e cada vez mais globalizada. Obrigado aí pela pergunta, Viana. De fato, ok. Não, mas é um bom ponto, é um ponto que a gente pode aqui explorar bastante, né? De fato, a Bini já por praticamente uma década tem um projeto em conjunto com a Apex Brasil de fazer promoção de exportações dos produtos brasileiros, um projeto extremamente bem sucedido. A Distributec é uma das principais ações, tá? Com várias empresas e inclusive empresas que vieram participar da Bini a partir do projeto, né? E aí, fazendo gancho com o P&D, a gente vê um movimento bastante interessante, Viana, que grandes grupos internacionais usam o Brasil como plataforma de desenvolvimento de produtos para o mercado mundial. Isso acontece tanto no contexto elétrico quanto no contexto eletrônico, né? Então, várias empresas utilizam-se dos mecanismos de investimento que nós temos aqui e desenvolvem produtos, por exemplo, produtos automotivos que usam soluções elétricas e eletrônicas na Europa que nem passam pelo mercado brasileiro. Então, tem grandes marcas de veículos de luxo europeus que usam software e componentes desenvolvidos no Brasil, muitos fabricados aqui ou fabricados em outros mercados, mas grande parte do software é desenvolvido aqui. Por que isso? Porque a gente tem aqui um ecossistema de inovação bastante robusto, né? Nós temos aqui um marco legal que tem, não vou falar benefícios, mas tem condições de desenvolver e a empresa ter retorno desse desenvolvimento. E isso contribui para a internacionalização das nossas empresas. Sabemos que, embora o mercado brasileiro seja um mercado grande e relevante, o poder de compra do brasileiro ainda é pequeno, né? Então, as empresas, para crescerem, precisam buscar mercados externos e ainda com soluções de valor agregado. E nós tínhamos visto muito no passado um movimento inverso, empresas trazendo produtos de alta tecnologia para o Brasil. Hoje é o contrário, nós temos condições de exportar alta tecnologia, né, de coisas de alto valor agregado, não necessariamente fabricadas no Brasil. Às vezes podem, por exemplo, a indústria de semicondutores, nós temos uma indústria de semicondutores brasileira, mas
para alguns tipos, os semicondutores são projetados no Brasil e são fabricados no exterior para mercados externos e para o próprio Brasil. Então, esse arranjo que é permitido pela ação tanto da ABINE em cooperação com agências de fomento, com órgãos, né, de fomento, e aí tem vários órgãos governamentais que auxiliam, e também projetos com entidades do exterior, né? E aí, especificamente sobre a regulação, a gente tem um fator facilitado. A ABINE participa no Fórum Internacional de Normalização, que é a IEC, todos aqui os técnicos do setor conhecem, né? E lá a gente tem uma ação muito grande para fomentar a padronização de produtos, e o Brasil está inserido nesse contexto. O que acontecia muito tempo atrás é o Brasil apenas, entre aspas, importar os padrões internacionais ou de outros países, padrões norte-americanos, padrões europeus, e meio que tropicalizar produtos, né? Ou seja, adaptar produtos às nossas condições. Hoje nós estamos num processo quase que inverso de influenciar o Fórum Internacional com as soluções brasileiras. Então nós temos empresas brasileiras que participam dos trabalhos internacionais para justamente colocar a experiência brasileira e fomentar a mercados fora do Brasil quanto a isso. E aí, sobre o tema do nosso painel, que é a sustentabilidade, a BNT tem um exemplo bastante interessante nesse sentido, que a prática brasileira de ESG foi levada à ISO e hoje é uma norma internacional de ESG. Quer dizer, o Brasil está, de fato, influenciando os pares internacionais, e isso indiretamente abre um mercado bastante interessante para os nossos produtos. Legal. Obrigado, Israel. Bom, eu vou seguir com uma pergunta para a Bianca Sandoval, e eu acho que você pode contribuir também. Acho que a gente até acabou falando um pouquinho desse tema de maneira meio dispersa, mas para a gente ficar mais focado aqui, eu acho que vale a pena eu perguntar para você. Quais são as prioridades e oportunidades do MME para incorporar novas tecnologias, como armazenamento de energia, falamos um pouquinho sobre isso, e digitalização? Acabamos falando de medição inteligente, né? Eu acho que acaba envolvendo um pouquinho esse tema também. Então, queria ouvir um pouquinho de você. Então, em relação a isso, assim como o Sandoval colocou, nosso intuito não é travar e nem sermos indutores propriamente ditos de uma maneira centralizada. Armazenamento a gente tem como estimular por meio das contratações centralizadas de requisitos, de atributos que façam sentido para o nosso sistema, e também observar as tendências no planejamento setorial. Isso é bastante realizado por meio dos estudos da EPE. Então, a gente sabe que hoje armazenamento já é utilizado, não de uma maneira tão relevante, mas já tem uma penetração no mercado, seja atrás do medidor, com diversas alternativas. E sobre a ótica do Ministério, então, a gente está discutindo a contratação centralizada para fazer frente a recursos de flexibilidade sistêmica. Isso já foi colocado em discussão no ano passado, e a gente tem uma perspectiva muito próxima de dar continuidade, mas com esse intuito, né? Primeiramente, não fazer uma escolha tecnológica, se assim for possível, então, inclusive depois pensar também em usinas reversíveis, né? E não somente armazenamento químico. E tudo isso aponta para a necessidade, nesse contexto de transição energética, a gente dialogar com transição tecnológica, né? Porque muitas vezes a transição energética não se dá de fato como a transição dos recursos energéticos, mas com adições. Mas a tecnologia, ela muda, e a gente precisa estar pronto, e a gente precisa incorporar isso para a nossa otimização sistêmica, em benefício dos consumidores, do nosso desenho de mercado. Então, sobre armazenamento, essa perspectiva. A ótica centralizada, a gente também proporcionar ali a penetração da tecnologia, mas não inviabilizando essas outras alternativas que a própria inteligência de mercado deve trazer, né? E sobre a digitalização, o medidor inteligente é uma frente bastante importante. A gente sabe que digitalização de rede é uma coisa bastante ampla, né? E ela também é bastante premente com essa penetração mais acentuada dos recursos energéticos distribuídos. Então, em termos de ministério, dialogando com uma diretriz que veio do decreto de renovação das distribuidoras, a ANEEL fez um trabalho bastante relevante na consolidação dos novos contratos. Então, o Ministério também se debruçou no tema. A gente publicou recentemente uma portaria que dá diretrizes para essa digitalização,
no horizonte de 10 anos, então já vislumbrando que de fato a gente precisa ter redes inteligentes, são diretrizes amplas, a gente não tem nenhuma baliza mais concreta, mas isso também está sendo avaliada pelo Ministério, né, em relação a como oportunizar, né? A gente sabe que tudo isso requer um debate amplo, né? E, logicamente, muito disso vem e virá da ANEEL e não do Ministério, né, respeitando as atribuições que a ANEEL dispõe. Então, é isso que a gente tem de perspectiva. E só para também pontuar uma coisa adicional, existem várias outras alternativas, até está em discussão uma que a gente chama de tomada de subsídio pública lá do Ministério, que ela se chama assim, Desafios para a Política Tecnológica em relação ao sistema de transmissão. E aí foram feitas várias perguntas justamente para colher essa inteligência do mercado em relação a oportunidades de que a indústria possa trazer para o setor de transmissão, eficientização de rede. Então, muitas vezes as soluções estão aqui, né, e a gente não conhece. Então, o que teria maduro já que poderia ser incorporado? Isso também está em discussão. Isso é um dentre vários exemplos que o Ministério tem conduzido. Legal. Seu Duval, antes de passar a palavra para você, eu só quero colocar uma pimentinha aqui que a Bianca lembrou, que foi a questão das usinas reversíveis. Você recentemente falou sobre isso. Eu acho que podia aproveitar um pouquinho a tua experiência e colocar isso um pouquinho também para nós ouvirmos aqui. Não, maravilha. Com a característica do setor elétrico de uma grande penetração de usinas renováveis, de fontes variáveis, solar e eólica, essencialmente, nós estamos precisando de de fontes de geração com inércia. Então, o que nós tínhamos historicamente no Brasil? As hidrelétricas faziam todo o controle de frequência do setor com uma complementação térmica. Tínhamos o setor hidrotérmico que se resolvia bem e não havia maiores questionamentos. Hoje, como a expansão tem sido toda na área de renováveis, eólica e solar, e nós temos uma capacidade limitada de construção de novas usinas hidrelétricas, seja pelo exaurimento do potencial ou por questões ambientais, os grandes potenciais já foram explorados, a gente fica com o controle de frequência ou através das hidrelétricas limitadas ou através de baterias, que você mencionou ainda há pouco. As usinas hidrelétricas reversíveis têm sido, na Europa, a grande solução para uma maior penetração de renováveis. E o Brasil tem um grande potencial de usinas hidrelétricas reversíveis. Então, é uma característica construtiva diferente, necessitará de discussões sobre a outorga, sobre o uso da água, sobre o licenciamento ambiental, mas eu acho que o desafio posto, o que nós temos que fazer é exatamente avançarmos, porque nós temos toda a cadeia de suprimento de usinas hidrelétricas no Brasil, então seria muito bom para a empregabilidade, para manter vivo essa cadeia produtiva. Recentemente foi aprovado um leilão que dará uma sobrevida à contratação de 815 megawatts, mas isso ainda será muito pouco frente à grande expansão de renováveis. Então, eu acredito fortemente na expansão das usinas hidrelétricas reversíveis como uma solução para prover essa expansão de renováveis. E o último ponto que eu também queria destacar da fala da Bianca é que o setor elétrico ele tem uma característica que talvez nem todo mundo saiba. Não há um único real do orçamento público do governo no setor elétrico. Toda a cadeia produtiva ela vem do pagamento de tarifa dentro do setor. É por isso que e como também o investimento ele é essencialmente privado, a questão da governança ela é fundamental. Nós não podemos fazer moções de desconfiança, não podemos jamais mostrar que o setor é capturado e que as instituições não cumprem os seus papéis. Porque se isso acontecer, nós perderemos a confiança. E em perdendo a confiança, o investimento tem dois caminhos. Ou ele sai do país, ou ele fica especulando e cobrando uma taxa de risco maior. Isso aumenta a tarifa. Então, a solução é a governança. Legal. Obrigado.
Eu fiquei impressionado com a disciplina de todos e a pontualidade aqui. Queria agradecer novamente Israel, Sandoval e Bianca. Foi um prazer poder mediar esse bate-papo com vocês aqui. E só queria deixar uma mensagem final que é o que o setor elétrico, não só o setor elétrico, Sandoval, mas o setor produtivo de uma maneira geral do Brasil precisa? Diálogo. Se nós tivermos diálogo, eu acho que a gente vai com certeza ter um futuro brilhante pela frente. Obrigado, gente. Foi um prazer participar dessa conversa aqui.